A nossa geografia, ela é uma geografia privilegiada. Nós já recebemos aqui nesse ano alguns pastores, convidados nossos, vieram de outras localidades. E, por exemplo, o pastor Fábio, ele me perguntou: Pastor Julian, quantas igrejas você tem no seu distrito? Eu disse: esse ano 2, porque no ano passado era somente a igreja da Asa Norte. E ele disse: poxa, você é um pastor assim privilegiado, porque lá onde eu moro, lá no Acre, eu cuido de 15 igrejas. E se você fizer as contas, irmãos, nós temos 12 cultos no mês. Então, se falta o culto em que o pastor foi na sua igreja naquele mês, você só verá no outro mês, provavelmente. E nós ainda assim, nessa nossa geografia privilegiada, às vezes por motivos de viagens, concílios, nós, pastores das igrejas, nós estamos ausentes. E os grandes pastores da igreja, na verdade, que merecem todo o carinho de todos nós, são os anciãos da igreja. Vocês movimentam, vocês incentivam, oram, estão com o povo do Senhor. E eu quero aqui publicamente deixar o meu agradecimento e o meu reconhecimento ao trabalho que vocês desempenham. O Marcelo hoje que é um dos nossos anciãos, está lá na igreja do Bazevi, preparando ali juntamente com os jovens o evangelismo da noite. O pastor Fukner, ele está atendendo uma outra igreja, o irmão Juarez está atendendo necessidades da família. E nós temos aqui então à frente o irmão Carlos também, que é ancião, e o irmão Watson. E eu gostaria de deixar um presente para esses homens do Senhor. O irmão Carlos falou assim: poxa, pastor, presente bacana, né? Imaginando que é do sermão, mal sabia que ia ganhar um. Nós somos diferentes, nós crescemos em famílias diferentes, mas pela graça de Deus, o ancianato desta igreja, irmãos, pensa de uma forma uniforme e nós estamos juntos, unidos com o mesmo propósito. E eu tive o cuidado de escolher o mesmo presente para todos, dizendo assim, da minha apreciação por vocês. E vocês vão ganhar um livro que eu li no primeiro ano do seminário e que marcou muito a minha vida. Mas não somente aos anciãos eu gostaria de dar esse presente, mas também a uma pessoa que me aguenta as manias e os pitacos aqui na igreja muitas vezes, e que é um braço direito e que para mim também é um grande conselheiro, que é o irmão Roosevelt. Eu gostaria que o irmão Roosevelt viesse aqui à frente, juntamente com o irmão Carlos, o irmão Watson. Eu gostaria de dar-lhes então esse presente, e o dos nossos outros 3 anciãos eu darei posteriormente. E eu quero de coração agradecer a tudo que vocês são e fazem por esta igreja, e não somente pela Asa Norte, mas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus abençoe vocês. Vamos à mensagem desta manhã, irmãos. Eu escolhi um texto da Bíblia para que nós pudéssemos refletir sobre alguns dos seus ensinamentos não tão claros. E já já os irmãos vão entender. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 36. Gênesis capítulo 36 e o verso 16. Perdão, irmãos, capítulo 35, verso 16. A Bíblia diz assim. Fernando, abaixa só um pouquinho o microfone, por favor. Obrigado. A Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 35 e o verso 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto,
lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe-se a alma, porque morreu, chamou o seu nome de Benoni, mas seu pai chamou Benjamim. E esse nome significa filho da minha cor, que significa filho da mão direita. Nesses textos que nós lemos, irmãos, o que eu quero fazer com que você pense bastante hoje nesta mensagem é com relação à expressão que havia ainda pequena distância de terra para se chegar a Efrata. Para que nós todos entendamos melhor essa pequena distância, eu quero contar uma história. No dia 1º de maio de 1915, partiu do porto de Nova York um navio muito luxuoso, o mais luxuoso da época, chamado o Lusitânia. E esse navio tinha como destino a cidade de Liverpool, na Inglaterra. Nessa época, estavam acontecendo os primeiros desastres da Primeira Guerra Mundial. E muitas autoridades recomendaram para que essa viagem não acontecesse. Vários insistiram a ponto de daqueles que participassem da viagem sofrer sanções enormes por causa do perigo que havia em se cruzar o Oceano Atlântico chegando à Europa. E eles ainda haviam explicado que vários navios haviam sido afundados nos dias anteriores à partida, ao dia 1º de maio. O capitão Tanner, desprezando todos os avisos, ele deu início à viagem e mais de 1.200 pessoas embarcaram naquele navio que tinha o seu destino à Inglaterra, na cidade de Liverpool. A história conta, irmãos, que um navio chamado Gulf Light havia sido torpedeado e afundado alguns dias antes. Um outro navio a caminho da África do Sul, chamado Centurion, também havia sido afundado por submarinos. E outros tantos que estavam cruzando por aquela região estavam sendo afundados impiedosamente. A história conta que 6 dias depois, no dia 7 de maio de 1915, a tripulação comemorou porque começaram a avistar a costa da Irlanda. Estava próximo do destino. Faltavam apenas mais ou menos 20 quilômetros para que eles chegassem no destino final. Uma viagem de mais de 5.000 quilômetros, faltavam 20 agora, para que todos pudessem comemorar. E quem sabe bater no peito se gabando: olha, todos os avisos foram em vão, porque nós conseguimos chegar. 20 quilômetros antes de atracar no porto de Liverpool, um submarino, o 20, captou o Lusitânia no seu radar e disparou um único torpedo. E em menos de 20 minutos, mais de 1.200 pessoas morreram e o barco naufragou. Eu fico imaginando, quando nós estamos chegando de viagem, a gente começa a fazer festa. A gente fica muito feliz. Quando você sai de uma distância tamanha para outra e você está quase chegando, é motivo de festa, sim ou não? Claro. Eu lembro que quando fui à África, lá no Cabo Verde, e os meninos que são do Cabo Verde vão entender melhor o que eu estou dizendo. E eu também não sei se é costume em outras viagens internacionais, mas nessa aconteceu na ida e na volta. Quando o comandante do avião avisava que eram para todos se prepararem porque o pouso aconteceria em poucos minutos, todo mundo começava a bater palma, porque estava chegando o destino. E depois eu entendi que lá na cidade da praia, de onde os meninos são, o aeroporto fica a menos de 50 metros do mar. E há uma montanha de mais ou menos 2.000 metros na cabeceira da pista do aeroporto. Então tem que bater palma mesmo para chegar naquele lugar.